Você já parou para pensar como podemos conhecer a verdade sobre nós mesmos? Ou de onde vem o conhecimento que orienta a nossa vida e a nossa fé? Hoje vamos analisar então a epistemologia católica, um sistema rico que integra a razão humana e a revelação divina. Vamos mostrar suas bases filosóficas, métodos e fontes. E vamos também compará-la com a epistemologia protestante, mostrando a riqueza, a profundidade e a singularidade da epistemologia católica. Mas já de antemão peço para que você já se inscreva no meu canal, deixe seu like, comente, por favor, esse é o meu primeiro vídeo. Então assim, me ajude o máximo que vocês puderem. Então vamos lá. Preciso deixar claro que a epistemologia católica é muito mais do que um ramo da filosofia. Ela é a ponte que conecta a capacidade humana de raciocinar as verdades reveladas por Deus. Mas afinal, o que é epistemologia católica? A epistemologia católica é o estudo de como conhecemos as verdades, especialmente as verdades reveladas por Deus. Na epistemologia geral, é o estudo de como conhecemos o que conhecemos. E na explicação da epistemologia católica é essa que eu mencionei para vocês. E reconhece duas fontes. A razão natural, que é o estudo, aquele conhecimento que nós temos através da lógica, da observação e da experiência. E a fonte da revelação divina, aquela que nós recebemos diretamente de Deus, como a doutrina da Trindade e a encarnação. E meu objetivo aqui é mostrar que a fé e a razão ela não estão em oposição. Elas não estão em choque, mas elas se complementam. Imagine você o estudo da teologia e da ciência. A ciência ela pode estudar as leis naturais, mas ela não pode responder o porquê existe algo ao invés de nada. A teologia ela responde que existe algo e tudo que existe é porque Deus quis criar. Assim, a epistemologia católica visa harmonizar as duas fontes de conhecimento que se complementam. Ela não valoriza apenas a razão humana, mas a eleva, reconhecendo que as verdades mais profundas vêm de Deus. Mas para compreender a epistemologia católica, nós precisamos compreender as bases filosóficas, desde Platão até pensadores medievais, a exemplo de Tomás de Aquino. E eu sei que você gosta. A tradição católica construiu um sistema de conhecimento que integra tanto a teologia e a filosofia. E nós vamos explorar todas essas contribuições. E o primeiro que precisamos falar aqui é sobre Platão. Platão vai dizer que o conhecimento da verdade está nas ideias eternas e imutáveis. E Agostinho vai gostar dessa afirmação e vai falar: faz todo sentido, eu vou aplicar isso ao cristianismo. E Agostinho vai dizer que, defendendo a razão humana, que a razão humana ela só encontra a verdade, a plenitude da verdade, quando iluminada por Deus. E daí nasce a ideia de creio para compreender. Enquanto em outras cosmovisões a gente precisa compreender para depois crer, aqui é o contrário no cristianismo. Primeiro eu creio para depois eu compreender. Agostinho vai dizer que assim como os nossos olhos precisam de iluminação para enxergar, assim a nossa mente humana. Ela precisa da iluminação de Deus para alcançar as verdades. A ideia aqui é que a razão humana, embora limitada, ela pode alcançar as verdades divinas, quando iluminada pela luz de Deus. E essa ideia é a pedra angular da epistemologia católica. Já Aristóteles vai dizer que o conhecimento ele começa nos sentidos e se eleva até a abstração racional. Tomás de Aquino ele vai dar uma refinada sobre isso e vai dizer que a razão humana ela descobre as verdades naturais. Já a revelação divina descobre as verdades sobrenaturais. Essa síntese de Tomás de Aquino é uma das maiores contribuições para a epistemologia católica, mostrando que a fé e a razão elas não apenas coexistem, mas elas se complementam na busca pela verdade. Mas com o avanço da modernidade surgiram homens, filósofos que desafiavam a epistemologia tradicional.
Homens como Descartes, Hume e Kant trouxeram ideais que desafiavam completamente a ideia da complementação entre fé e razão. Descartes enfatizou o ceticismo radical, defendendo que o único conhecimento seguro vem da própria razão. Por isso penso, logo existo. Hume negou a causalidade, argumentando que não podemos conhecer Deus pela razão. Já Kant se limitou o conhecimento humano ao mundo dos fenômenos, negando a capacidade de conhecer o númeno, a realidade em si, incluindo Deus. Mas a Igreja continuou sustentando e afirmando de que a razão humana é uma ferramenta poderosa, todavia limitada. Somente com a revelação divina podemos compreender as verdades que transcendem a lógica humana. Cíclica, São João Paulo II destaca que a fé e a razão são como duas asas que elevam o espírito humano à contemplação da verdade. Contra o ceticismo e o subjetivismo, a Igreja afirma que a verdade é objetiva e acessível, tanto pela razão quanto pela fé. É importante destacar que a ciência moderna ela depende dos pressupostos filosóficos, como a confiabilidade da razão e ordem do universo. E esses pontos são consistentes com a visão católica, mas dificilmente se consegue se sustentar num sistema puramente secular. Com isso, a Igreja reafirmou que a razão humana ela é um dom de Deus, mas precisamos da revelação divina para as verdades últimas. Agora que compreendemos as bases filosóficas, nós vamos compreender as fontes de conhecimento que a epistemologia católica reconhece. Essas fontes nos revelam como Deus se comunica conosco, tanto por meio da criação e tanto por meio da revelação direta. E no tópico da criação nós podemos falar sobre a razão natural, que é uma das principais fontes de conhecimento na epistemologia católica. E ela é dividida em duas partes. A primeira é empírica, que é o conhecimento adquirido pela observação direta do mundo físico. Exemplo, a gravidade é uma lei que podemos observar diretamente ao ver uma maçã cair. E a segunda é a racional, que é o conhecimento adquirido pela lógica e pela reflexão. Exemplo, a prova da existência de Deus por causalidade. Algo não pode vir do nada, portanto, deve haver uma causa primeira, que é Deus. Já na revelação divina, nós temos as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus registrada pelos profetas e apóstolos. Um exemplo, Gênesis 1, nos revela que Deus criou o mundo. A ciência ela pode nos explicar o processo de criação, mas as Escrituras nos dizem o porquê e quem é o Criador. A tradição apostólica é a transmissão da mensagem do Evangelho ao longo dos séculos. Aqui é o segundo tópico. Um exemplo, a definição do cânon bíblico no século IV. O ensinamento transmitido pela Igreja e confirmado pelo magistério. E o tópico 3 é o magistério da Igreja, a autoridade que interpreta e ensina infalivelmente as verdades divinas. Um exemplo, o Papa e os bispos em união interpretam corretamente as Escrituras, como a definição do dogma da Imaculada Conceição. E agora vamos falar sobre os métodos de epistemologia católica. E são basicamente 3. Nós vamos falar sobre o especulativo, o hermenêutico e o teológico prático. O primeiro método especulativo ele faz o uso da lógica e da metafísica para investigar Deus e o ser. Já o método hermenêutico ele faz o estudo das Escrituras no contexto da tradição. A exemplo que nós temos é a doutrina da Trindade interpretada pela Igreja. E no primeiro exemplo que eu posso dar sobre o método especulativo são as 5 vias de Tomás de Aquino. E o terceiro ponto, que é teológico prático, se trata da aplicação da fé na vida cotidiana. Um dos exemplos que nós podemos dar é sobre a doutrina social da Igreja. Agora que já entendemos as bases e as fontes católicas, nós vamos fazer uma comparação e uma análise da epistemologia protestante, que tem uma abordagem e um pressuposto completamente diferente da proposta católica. Não poderia deixar de falar sobre o sola scriptura. A teologia protestante sustenta que as Escrituras ela deve ser a única regra de fé infalível, enquanto a tradição ela pode ser uma regra de fé, todavia não é infalível. A princípio, essa visão no geral ela pode parecer lógica, coerente e até mesmo piedosa. Mas eu vou trazer para você algumas problemáticas acerca desse pressuposto. E a primeira problemática é a falta de embasamento bíblico.
Ora, se as Escrituras é a única regra de fé infalível e dela se deve extrair todo o corpo de doutrina, como é que eu posso afirmar algo sobre ela que nem mesmo ela disse sobre si? Que ela deve ser a única regra de fé infalível. Na verdade, temos ao contrário. Na carta de Paulo, escrevendo segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15, fala-se sobre a importância da tradição, dos ensinamentos que receberam tanto por escritos e tanto pela tradição. O segundo ponto é que essa problemática ela não soluciona os problemas reivindicados no passado. Se você pega hoje os evangélicos, eu vou falar no contexto muito mais no Brasil, eles não são os protestantes que reivindicaram aquelas problemáticas do contexto da reforma. Aliás, os luteranos nem reconhecem a maioria dos evangélicos como protestantes. Os chamam de neoprotestantes, filhos dos puritanos. O terceiro ponto dessa problemática é sobre a fragmentação. Cada denominação que se abre é um exemplo de uma nova reforma e um descontentamento. Aliás, é assim que os evangélicos resolvem os seus problemas interreligiosos. Eles abrem uma nova denominação. O que não é isso senão uma reforma? E todas elas com interpretações variadas, reivindicando para si uma interpretação pessoal. Aliás, eles falam sobre o livre exame. Mas o que é isso senão uma livre interpretação, quando observamos as variadas crenças partindo das escrituras no protestantismo? A quarta problemática é quando eles dizem que a tradição ela não pode ser uma regra de fé infalível equiparado com as escrituras. Só que aí nós temos também uma problemática. A Bíblia ela não existia, ela não caiu do céu, ela não caiu zipada. Foi a igreja quem definiu quais livros seriam considerados inspirados. Paulo disse que todas as escrituras eram inspiradas por Deus. Mas quais escrituras entrariam nesse quesito? Foi a igreja quem definiu quais livros seriam. Ou seja, ela não era passível de erro na definição, mas ela é passível na interpretação? Quer dizer que para definir o cânon, ela não erra. Mas para interpretar, ela erra? Nós temos uma incoerência. Portanto, a epistemologia católica, com sua rica integração entre fé e razão, escritura, tradição e magistério, oferece um rico sistema para o conhecimento e, principalmente, coerente. Diferente de outras tradições que visa o exclusivismo interpretativo camuflado de livre exame, a epistemologia católica ela reconhece a necessidade da razão sendo iluminada pela fé e a divina autoridade fornecida à Igreja. Mas a epistemologia católica ela não é apenas um campo que visa a intelectualidade. Ela é um campo também que visa a aplicabilidade prática. Ela busca responder perguntas, por exemplo, o porquê estamos aqui? O porquê existimos? Não podemos conhecer e viver a verdade. Portanto, essa epistemologia ela é uma união entre coração e mente. É algo que nos faz tentar compreender muito mais sobre Deus, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Bom, chegamos ao final desse primeiro vídeo e eu quero te agradecer por estar aqui me acompanhando. Eu estou profundamente grato. Nós sabemos que é um processo longo e duradouro, que vamos encontrar muitos desafios e muitas lutas. Mas acredito que com vocês esse fardo será mais leve. E quero dizer que esse conteúdo com relação à epistemologia católica será ainda abordado mais adiante. Ele é um assunto riquíssimo que oferece infinitas reflexões. E ele é muito mais abrangente do que eu expus aqui. Então, de forma detalhada, ainda mais eu pretendo direcionar vocês a esse conteúdo para que vocês possam, de forma exaustiva, conhecer a plenitude da epistemologia católica. Portanto, fique com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei. E até o próximo vídeo.